Vamos mergulhar fundo numa história antiga. E que história, hein? É sobre um rei que está completamente encurralado. Ele está no limite, sabe? Prestes a tomar uma decisão que vai selar o destino dele para sempre. Essa é a grande questão que vai guiar a gente aqui. A gente vai explorar os limites da esperança, da obediência, quando um líder acha que tudo já está perdido. Então vamos montar esse cenário. A gente precisa conhecer o rei Saul de Israel, um homem que está encarando uma ameaça que pode acabar com tudo. A tensão aqui, olha, é quase palpável. Imagina a cena. De um lado, tá lá o Saul, o rei, olhando para o exército filisteu inteirinho reunido em Sunem, prontinho para a batalha. Do outro lado, nada. Um silêncio absoluto. O Deus dele, a quem ele deveria recorrer, simplesmente não responde. Ou seja, ele está cercado militarmente e, pior ainda, abandonado espiritualmente. E o texto bíblico não deixa nenhuma dúvida do estado dele, né? Não é só uma preocupação de estratégia. É um medo profundo, visceral. Diz que o coração do rei estremeceu muito. Ele está em pânico total. E olha, não foi por falta de tentativa. Saul tentou de tudo. Buscou orientação pelos meios, digamos, oficiais. Sonhos, o Urim, que era um objeto que os sacerdotes usavam para consultar a vontade divina, e até os profetas. Mas a resposta foi sempre a mesma: silêncio. Cada porta que ele batia se fechava, empurrando ele para uma escolha desesperada. É exatamente aqui que a história dá uma virada sombria. Completamente isolado, aterrorizado, Saul decide recorrer a uma prática que ele mesmo tinha banido do seu reino. A ironia da situação é gigantesca, né? O rei que mandou expulsar todos os médiuns de Israel agora precisa desesperadamente encontrar um. Isso só mostra o nível da angústia dele. Ele está disposto a quebrar as próprias leis para ter qualquer tipo de resposta. Essa é a ordem que ele dá para os seus servos, direta, sem hesitar. E o ponto aqui é que ele não está buscando um conselho qualquer. Ele quer se comunicar com o mundo dos mortos, um ato que era, assim, estritamente proibido. Só para deixar claro, a necromancia era vista como uma abominação. Era como tentar passar por cima de Deus para conseguir um conhecimento proibido. Então, ao procurar uma médium, Saul está cruzando uma linha teológica e moral da qual não tem mais volta. E a forma como ele faz isso só reforça o quanto a missão dele era ilegal. O rei de Israel não vai como o rei. Ele se disfarça, bota outras roupas e viaja de noite. Ele é basicamente um fugitivo das próprias leis, buscando no escuro a única luz que ele acha que ainda resta. Agora a gente chega no coração da narrativa, o encontro com a tal médium e a sessão que vai acontecer em seguida. Vamos nos colocar no lugar da médium por um instante. Um estranho aparece na casa dela, à noite, e pede para ela fazer um ritual que é punido com a morte. É óbvio que ela desconfia, acha que é uma armadilha, mal sabe ela que está falando com o próprio autor da lei. E aqui vem a segunda grande ironia da noite. Para tentar acalmar a mulher, Saul jura pelo nome de Deus que ela não vai ser punida por quebrar a lei de Deus. É um juramento completamente contraditório, que só escancara o tamanho do desespero dele. Com essa garantia, ela pergunta: tudo bem, quem você quer que eu invoque? E a resposta de Saul é específica: Samuel, o profeta que ungiu o rei, agora morto. No momento em que a figura de Samuel aparece, a médium dá um grito. Mas não é de medo do espírito, não. É de reconhecimento. A ficha cai. Ela finalmente entende quem é o cliente dela. É um detalhe importante. Saul não vê o espírito diretamente. Ele depende do que a médium descreve para ele. E quando ela fala que é um homem ancião, envolto numa capa, que era a roupa típica de um profeta, para ele não resta dúvida. Ele se curva com o rosto no chão, misturando reverência e muito medo. Pois é, Saul queria uma resposta, e agora ele vai ter. Mas como dizem por aí, cuidado com o que se deseja. Ele não está nem um pouco preparado para o que está prestes a ouvir. A primeira fala do espírito não é de consolo, é uma acusação. Por que você me perturbou? Tem um tom de cansaço, de irritação. Saul violou a paz dos mortos, e a resposta vai ser na mesma moeda, dura. Em resposta, Saul simplesmente desaba. Ele derrama seu coração, explica a situação desesperadora, a guerra batendo na porta, o silêncio de Deus. Ele confessa para o espírito do profeta que está totalmente impotente. É a sua última e patética tentativa de conseguir ajuda. E a resposta de Samuel vem como uma profecia de 3 partes.
uma mais devastadora que a outra. Primeiro, a confirmação de que o reino não é mais dele. Segundo, a certeza de que a batalha já está perdida. E terceiro, a sentença de morte não só para ele, mas para os filhos também. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Fim da linha. Sem esperança, sem escapatória. A profecia foi dita. O rei está destruído, mas a história ainda não acabou. E o que acontece a seguir é talvez a parte mais surpreendente e humana de todo esse relato. Ao ouvir as palavras de Samuel, Saul desaba. Literalmente, ele cai estendido por terra. O texto diz que não havia mais nenhuma força nele, em parte pelo choque, claro, mas também porque ele não comia há um dia e uma noite. Ele está esgotado, física e espiritualmente. E aqui a gente vê uma virada incrível na história. A mulher que antes estava com medo de morrer, agora olha para ele e vê só um homem destruído. O medo dela vira compaixão. Ela, a criminosa aos olhos da lei, se torna a cuidadora. E ela não oferece só um pedaço de pão, não. Ela insiste e quando Saul finalmente aceita, ela prepara um banquete, mata o seu melhor bezerro, assa pães e serve uma refeição completa para o rei que, poucas horas antes, era uma ameaça de morte para ela. É um ato de humanidade, assim, extraordinário. E a gente termina com essa reflexão. A história de Saul em Endor fala de desespero, de desobediência, de destino. Mas fala também de como, no momento mais sombrio de todos, a compaixão pode surgir do lugar mais inesperado. É um lembrete de que, mesmo na ruína total, a humanidade sempre encontra um jeito de aparecer.